Foi. Então, como a gente estava falando, ou seja, só resta então entender o quê? A etimologia da palavra. A gente até falou um pouco aqui sobre o Nepachá, a gente falou sobre a alma. Para você que está em casa que não sabe o que é o Nepachá, algumas vezes nos textos bíblicos a gente vai ver essa palavra coração falando sobre o Nepachá, sobre a alma, tá bom? Se remetendo a um sentimento. Um texto como Salmo 119, só esqueci o verso agora, quando vem dizendo: a tua palavra escondi, gravada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, alma, se a gente sabe que está se remetendo a um sentimento, como que você vai guardar uma palavra dentro de um sentimento? Não existe como você fazer isso. Então a única coisa que você consegue entender desse texto, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: a tua palavra escondi, guardada onde? Na minha mente, no meu pensamento. Por quê? Porque uma vez que você pensa e você entende aquilo que alguém fala para você, você é um ser pensante, um ser que raciocina. O que vai acontecer com você? Você vai conseguir fazer o quê? Guardado no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Tudo bem, Marcelo? Até aí, beleza, deu para entender. Agora vamos pegar um outro texto como exemplo. O próprio Eixo, ele falou o quê? Aqueles que me amam, está falando de sentimento, obedecem às minhas palavras. Se a gente for fazer uma ACT muito rápida em cima disso daí, do que Eixo estava falando ali? Aqueles que amam a ele, ou seja, que tem um sentimento de amar, a gente sabe que está falando de um amor reverente, beleza? Obedecem. Para você obedecer, você precisa primeiro entender. Ninguém obedece uma coisa que não entende. Dentro do militarismo se diz o seguinte, que ordem absurda não se executa, ponto final. Ah, mas e se o seu superior mandar você pular de um prédio? É uma ordem absurda, você tem que pedir para ele escrever por escrito e ele vai se responsabilizar por aquilo que aconteceu com você. Então, aqueles que me amam, sentimento, amor reverente, obedecem às minhas palavras. Para você obedecer, você tem que entender, você tem que raciocinar aquilo que está falando, para que depois, então, de fato, você possa amar a Yeshua. E é nisso daí que, agora nas nossas conclusões, vamos concluir, é exatamente nesse sentido que as pessoas não conseguem entender essas separações de alma, no sentido, coração no sentido de alma e coração no sentido de mente, tá bom? Isso porque os tradutores, por sua vez, acharam melhor colocar tudo uma coisa só. E trouxe um grande problema para o entendimento da maioria das pessoas que não procuram conhecimento da etimologia, do entendimento da origem da palavra, aquilo que ela de fato ela quer dizer. Beleza. Agora vamos para a nossa conclusão, que a gente falou qual é o entendimento que esses 3 versículos trazem para a gente aqui. Então, enfim, o bem ou mal a gente acabou até pegando um pouquinho, tá, de etimologia, a gente pegou um pouquinho do hebraico aqui para vocês, mas hoje a gente não vai se focar aqui no 3, tá bom? Vamos ficar aqui com 1 e com 2. Marcelo, então você está dizendo que o 1 é algo mais básico? Sim, é algo bem básico, porque quando passa para o 2, você já tem que olhar para o texto e enxergar corpo, alma e mente dentro do texto, então já começa a puxar um pouquinho a coisa. E o nível 3, você precisa ter um entendimento bem o que de leve, mas precisa ter um entendimento do hebraico, do aramaico e do grego também, tá bom? Para que você possa conseguir fazer o nível 3. Marcelo, eu posso usar dicionário? Melhor ainda, use dicionário, tá bom? Até porque o hebraico, por ser uma língua muito antiga, muitas coisas no hebraico não tem uma forma de você entender com clareza aquilo que às vezes está querendo dizer. Às vezes uma palavra só significa trocentas coisas, como um exemplo a gente pegou aqui, ó, rua. 3 letrinhas. 3 consoantes e os pontos maçoréticos, tá bom? Que seriam as vogais no nosso português, então por isso que a gente fala 3 letrinhas. São as consoantes
Isso. Vamos lá. Essas 3 letrinhas têm todo esse sentido. Mover, atuação, vida, vento, manifestação, sopro. A mesma coisa acontece com o Shabat. Quando a gente olha para o Shabat, a gente vê que uma palavra tem vários sentidos, vários significados. Shalom, tá? Tem essa novela da Record que fala muito sobre o Shalom. Shalom, ó, uma palavra, Shalom, que muitas pessoas traduzem essa palavra apenas como paz. Essa palavra Shalom não quer dizer apenas paz. É alegria, segurança, paz, né? Prosperidade. Prosperidade na Bíblia é a ausência de necessidade. Não é você ficar rico, milionário, não. Felicidade, bem-estar e saúde. Isso aqui é só para você que está em casa ter uma ideia do porquê que a etimologia é tão importante. Eu tenho certeza que depois de ver o significado desse Shalom, você vai pensar 2 vezes antes de falar essa palavra. E entender um costume dos judeus, que sempre que alguém diz Shalom para eles sempre repetem com Shalom, Shalom. Ou seja, eu estou te oferecendo o dobro de tudo isso aqui que você está ofertando para a minha pessoa. Beleza, vamos lá, vamos finalizar as conclusões aqui. Então, tranquilo. Você em casa já tem uma noção, né, sobre o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 fica para um outro dia. Vamos lá, vamos para a conclusão, que seria aqui o entendimento desse texto. O que eu consegui extrair do 3, o 4 e o 5 aqui para mim? O que eu consigo extrair? Costumes religiosos. Cara, eu consegui perceber aí um contraste, porque Deus fez com esses ídolos, não igualando, mas trazendo um contraste do que esses ídolos não podem fazer comparado com o que a pessoa dele pode fazer. Ou seja, é um Deus que fala, é um Deus que caminha conosco, um Deus que não precisa de ajuda, um Deus que pode nos fazer o bem, certo? Com aqueles que desobedecem, se for da vontade dele, se for assim, ele pode também trazer algum tipo de males, como a própria palavra do Senhor fala, que aqueles que não buscam sabedoria, que não exercem a sabedoria, esses acabam atraindo para si mesmo males físicos, males como está lá em Deuteronômios 8, lá no finalzinho, se me lembro bem, 34 por aí, 34, 36. Eu consigo ver um contraste aí, cara, de um relacionamento de Deus com o homem. Por mais que esteja falando de ídolo, o texto está ali, ídolo, mas eu consigo ver um Deus pessoal, ele mostrando que é um Deus pessoal, um Deus que fala, um Deus que age, porque embaixo já está falando da grandeza dele. Ó, Deus grande, Deus poderoso, que tem um nome magnífico. Ou seja, ele trazendo a inferioridade desse ídolo e exaltando a sua própria grandeza. Por quê? Essa mensagem é Deus que está falando. É Deus que está falando para Jeremias, para que Jeremias venha passar para o povo. E um Deus que anda com o povo. Quando a gente for ver lá na saída do Mar Vermelho, certo? Na saída ali do povo do Egito, Deus estava com o povo ali naquele momento ali. Deus estava caminhando, Deus estava seguindo no meio do povo. E um Deus que fez bem para eles o tempo todo, ou seja, dando carne, dando água, dando maná, que é o maná, dando aquela nuvem que aquecia, que também fazia sombra de dia. Ou seja, um Deus pessoal, um Deus que ajuda. Nesse texto aí já vai ver alguns ministérios aí. Ministério da Ciência, Ministério da Cultura, Ministério da Educação e Ministério da Arte, não, como se fala? Ministério da Arte, dos artifícios, não é? Esqueci o da Agricultura. Sim. Por quê? Aqui a gente vê Deus dando uma aula de sociedade, de ação social, em práticas que as nações tinham, que eles assim pensavam naquela época que seria uma forma, um modelo de vida, um estilo de vida que traziam um álibi, traziam para eles uma prosperidade, traziam para eles uma crença, traziam para eles uma religiosidade, traziam para eles ali um cumprimento da sua necessidade.
o qual Deus vem desvendando, tirando a cortina, abrindo a cortina para a nação de Israel, mostrando para eles, ó, o erro está aqui, ó. Vocês estão copiando coisas inúteis das nações. E o que são inúteis para mim, que eu vejo essas nações fazendo, que vocês estão copiando e deixando-me de lado. Os meus preceitos, os meus mandamentos, as minhas ordens de lado. É isso aí. É você ir à floresta, corta a árvore da floresta. Vocês fazem ídolos que não andam, que não falam, que não pensam, que não têm sentimento, que não podem fazer nenhum tipo de raciocínio lógico para que possa, pelo menos, auxiliar vocês ou direcionar vocês a algo que leva vocês ao bem ou para o bem de vocês. E vocês continuam seguindo algo que não leva a lugar algum, criando hábitos desnecessários que fazem vocês perder tempo. E com isso vocês se afastam de mim de tal forma que vocês não conseguem mais entender os meus preceitos e conceitos morais e éticos. Pelo menos essa visão pequena. Se a gente for falar, tem muito mais coisas. Então, cadê? O que acontece? São dons e talentos investidos em uma área errada, né? Sim, o que acontece? O entendimento de vocês está errado aqui? Não está errado. O entendimento não está errado, tá? Só que esse entendimento que vocês apresentaram é um entendimento racional. Na verdade, tudo que a gente faz precisa levar para esse racional, entendeu? Por isso que existe essa regrinha do literal e depois o figurado. A maioria das pessoas, elas invertem, elas jogam primeiro o figurado para depois querer entender o literal. Você não vai entender nada. E tem gente que só fica só com o figurado. É onde a gente pega essa questão do, sem querer ofender religião de ninguém, a gente pega alguns dos nossos irmãos assembleanos, ou coisas do tipo parecido, e que espiritualizam tudo, entendeu? Tudo é espiritual. Esse texto é espiritual. Corta-se uma árvore e lança na floresta. Irmão, esse texto está dizendo que a árvore já está posta, o machado já está posto à árvore, e se você for essa árvore aqui, que Deus ele vai passar o cajado em você e vai te cortar isso. Ou seja, espiritualizam uma coisa que não tem nada a ver com o sentido daquilo ali. Beleza, o que vocês falaram não está errado, só que a gente aqui, mesmo falando de Jeremias, você que está em casa, tá? Mesmo falando sobre o livro aqui de Jeremias, esse texto, ele está falando, deixa eu ver se vai pegar aqui, esse texto ele está falando sobre Torá. Tá conseguindo? Dá para ver a palavra aí? Esse texto está falando sobre Torá. Para você que está em casa, que já ouviu falar sobre Torá ou que nunca ouviu falar sobre Torá, Torá no hebraico, tá? As traduções trouxeram Torá como leis. Torá não é lei. Torá é ensino e instrução. Beleza? Torá é ensino e instrução. É isso que quer dizer essa palavra Torá. Tá bom? E por ser um ensino e uma instrução, então eu preciso olhar para esse texto e o versículo 3, 4, 5, e eu preciso tirar aqui o ensino que esse texto ele me dá. Qual é o ensino que ele já me deu aqui? É o que vocês já falaram. Esse é o ensino que ele já me deu. Mas só que se a gente está falando de Torá, eu não posso ficar apenas com o ensino. Eu tenho que também trazer a instrução para mim. Porque senão, o que acontece? Eu fico com um entendimento superficial de algo que é mais profundo. Entendeu? E para que serve a instrução? A instrução é o passo a passo. É como você comprar um celular, ele vem com manual, que a maioria das pessoas não lê, e tá ali, o manual tá dizendo, se você apertar o botão tal, vai fazer isso, se você fizer tal coisa, vai fazer aquilo. Não faz isso, que senão vai formatar o celular todinho. Isso que é o manual, ou seja, a instrução. Então, quando a gente olha para cá, para o texto de Jeremias,
para você que está em casa, tá? De repente você que é um estudioso, antes de você julgar, entenda bem, Jeremias, profeta de Deus, conhecedor da Torá, tá bom? Então, todas as coisas que Jeremias falava, ou ele falava baseado naquilo que ele estudou em cima da Torá, ou então era assim por meio de profecia. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahweh, ó casa de Israel. Então isso aqui é a Torá também, é ensino e instrução, antes que de repente venha criar um pré-julgamento em cima da coisa. Enfim, então, ensinamento, beleza. Ele já me deu ensinamento. E é como o diácono Mike falou, do texto, Deus ele mostrando a pequenez desses ídolos, que você não precisa dar importância para esse tipo de coisa. E como o diácono Robson aqui trouxe um entendimento, até trouxe uma comparação dos ministérios que nós temos hoje em dia. E uma coisa que ele falou que é bem importante a gente lembrar é que aqui, aí vem já também a parte da instrução, tá? O ensinamento e a instrução. É muito bom a gente olhar para esse texto e entender que Hashem aqui, por mais que pareça que ele estava dizendo assim para o povo, não façam isso aqui que as nações estão fazendo. Calma, vamos com calma. A única coisa aqui que ele estava dizendo para o povo não fazer era exatamente isso aqui, ó, cortar-se uma árvore da floresta, um artista a molda com suas ferramentas, enfeito-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão, e como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados. Ah tá, vamos dar uma pausa aqui. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui era para fazer o quê? Não criar esses ídolos. Não fazer como essas nações faziam. E estava dizendo também o quê? Olha, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Isso aqui é a única coisa que ele ensinou que não era para fazer. Mas se você for olhar o outro lado da moeda, e o diácono Robson conseguiu enxergar, a parte aqui, né, do artista, ser artista é algo ruim? Não. Então é bom ser artista. O próprio povo, quando estava lá no deserto, Deus fez com que ali saísse ourives, saísse artistas. Então aqui, ele não está dizendo que você não possa ser isso. Ele não está dizendo que você não possa trabalhar com ferramentas, ok? Ele não está dizendo que você não possa trabalhar com prata e ouro. Ele aprimorou a inteligência daqueles para poder fazer a tenda, isso, moldar o ouro, a prata. Exatamente isso. Então são coisas que a gente precisa olhar para o texto e precisa fazer essa separação e entender. Não, a prática que eles faziam ruim é isso aí que eu não posso fazer. Isso é o ensino e a instrução também. Tá, mas o que esses camaradas tinham de legal? Pô, que você vê, artista que modela com suas ferramentas, não é qualquer pessoa que consegue esculpir um desenho numa árvore. Eu, se for fazer um trabalho, eu vou quebrar o troço tudo e não vai sair nada com nada. Se for para trabalhar com prata e ouro também, não vou entender nada com nada. Até porque eu sou uma negação em química também, então não é a minha área. Mas enfim, ou seja, entendi isso daí? Tranquilo. Agora vamos passar para a instrução, que é onde a gente finaliza. De tudo o que está aqui, de todas essas palavras, só existe uma palavra aqui que me define a instrução. Só existe uma, que é a palavra costumes. Que é a moral da história. Isso. Costume. O costume trouxe a explicação das coisas inúteis. Entendeu? Ficou claro aí? Trouxe a explicação das coisas inúteis. Show de bola. Tá. Agora, lembra do nível 3 aqui? A gente está com o dicionário português. Um simples Aurélio, tá vendo? Tá aparecendo aí? Ah. Um simples Aurélio, dicionário português. Beleza? Abaixa a mão. Um simples dicionário português, Aurélio. E para você ver que a coisa não é difícil, a gente vai usar um dicionário português,
Aurélio, escolar, para entender o que quer dizer, o significado da palavra costume aqui. Então vamos lá. Você que está em casa, você vai ouvir. Página 190 do dicionário português. Costume. Uso, hábito ou prática geralmente observada. Número 2. Uso, moda. Vamos ler de novo? O que é um costume? É um uso, hábito ou prática geralmente observada. Costume é um uso ou prática geralmente observado. E é exatamente o que Hashem estava ensinando para o povo aqui. Olha, aquilo que vocês estão observando, o costume das pessoas de fazer isso, não faz isso não. Tá, Marcelo, mas e aí? E aí? Qual é a real instrução em cima disso daí? A gente está falando de costume. Qual é a real instrução em cima disso daí? O texto está falando sobre Torá, ensino e instrução. Observa bem a comparação dessa palavra costumes aqui. Costumes o quê? Religiosos. Aqui vem a Torá. Porque se aqui o texto ele não tivesse enfatizando a palavra religiosos, eu poderia entender que aqui Hashem poderia estar falando de costumes em geral. Só que não. Aqui ele está especificando com exatidão o tipo de costume. Então, qual é o entendimento que esses versículos 3, 4 e 5 traz para mim aqui? De uma forma muito simplificada. Qual é o entendimento que ele traz aqui para mim? Agora que eu já peguei as duas palavras-chave aqui, qual é o entendimento? O que eu posso extrair daqui? Isso aí são doutrinas humanas, na verdade, né? Doutrinas de homens que o qual criaram uma religiosidade de hábitos que não condiziam com o que Deus tinha ensinado e instruído ao povo. Eu posso fazer um contraste. Educação moral. Desculpa, mano. Posso fazer um contraste com o tempo de hoje. Costumes religiosos. Aí tu pega algumas palavrinhas à frente, tá ali inúteis. Poxa, tem vários costumes religiosos hoje que a gente vê que as pessoas usam até a palavra pagar preço, certo? Por causa de um costume religioso que já veio de geração em geração e que não surte efeito, pô. Sim. Não surte efeito. Eu falo por mim, eu já cansei de ir em campanhas, até porque a igreja que eu fazia parte fazia campanhas atrás de campanha, nunca tinha uma quarta-feira sequer sem campanha, de portas abertas, de cura e de várias coisas que não tinha porta aberta, não tinha cura e não tinha nada, pô. Ou seja, é um costume que já tinha daquilo dali religioso. Mike, tá dizendo que é inútil fazer uma campanha? Cara, as escrituras nos falam que não se precisa de tu fazer uma campanha para tu ser curado. Só basta apenas você pedir e Hashem atender aquilo dali. E Mike, e portas abertas? Portas abertas não precisa de uma campanha. Portas abertas se remete à bênção financeira, né? As escrituras falam que se você obedecer ela, se você seguir os mandamentos e os preceitos, as bênçãos te seguirão e acharão. Então são costumes que as pessoas acabam adquirindo inúteis e que não surte efeito. No final, é aquilo que está escrito lá. Esse costume não pode trazer bem nem mal para você, pô. É simplesmente um costume que tu vai fazer todo dia e realmente é a verdade, não traz bem nem mal. Por quê? Aquilo que a pessoa está fazendo, ela vai continuar fazendo, mas a mudança que a palavra tem que ter e que a presença do Senhor também nos traz, aquela pessoa não tem. Pô. Que entra campanha e sai campanha, ou entra só e vem subida de monte, mas está falando mal da subida de monte? Não. A subida de monte é bênção, mas desde que você já esteja fazendo o básico aqui embaixo, que é o quê? Uma vida com Deus, uma oração, uma vida de oração aqui embaixo, prática de obediência às Escrituras. Aí quando tu sobe um monte para você orar, se for agradável a você fazer isso, aí sim você está subindo para ter um particular, uma comunhão com Hashem. Agora quando tu sobe, não tem prática de obediência nem nada, você está perdendo tempo lá em cima.
A mesma coisa, vigílias. Cara, se tu não tá obedecendo a palavra, não tá fazendo nada, você só tá perdendo noite de sono, que você vai lá, mesmo que pule de mistério, mesmo que fale em línguas, a gente viu ali a palavra mover, né, quando pegou a palavra rua. Mover só foi aquilo, só houve um movimento ali e acabou. Não houve uma transformação, não houve mudança, não houve... Que é isso que a gente tem que ter, uma renovação de mente, ser guiado pela palavra, ter um novo entendimento, nascer do Espírito. Eu, fazendo essas marcações aí, costumes e religiosos, e mais à frente pegando inúteis, bom, de primeiro momento é o que eu consegui entender. Só Pode falar. retificando aqui uma coisa aqui, lembrando que quando se fala de costumes, se fala de hábitos educacionais. Hábitos qual esse que nos dá a moral, e a moral é que o costume me leva a ter um nível de espiritualidade bem saudável, bem melhor e muito mais profundo do que o mau hábito ou os maus costumes religiosos, que é eu fazer todo dia aquela oração repetitiva, é eu todo dia querer achar que tem que fazer jejum igual louco, porque é só assim eu vou receber minha bênção, é todo dia eu achar que estou lendo a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, gravei na mente a palavra toda, sei o que eu sei perguntar, eu sei da Bíblia. Não é isso que Deus queria. Deus queria que eles guardassem os mandamentos, mas guardando e praticando, para que eles realmente viessem ter vida e vida com abundância. O que é isso? Era o povo ter, através dos hábitos de obedecer a palavra e obedecer na palavra, a própria palavra de Deus, que é viva e eficaz, iria produzir bênçãos, iria produzir toda a resposta, trazer tudo aquilo que o povo necessitava. A palavra de Deus ia trazer de bem e benefício para o povo. Sendo que o povo não entendia dessa forma. O povo achava que imitar os outros era melhor do que obedecer a palavra de Deus. Então, os costumes, hoje, pode-se dizer que quem tem um bom costume é uma pessoa espiritual e não religiosa. Porque a religiosidade te deixa abaixo da lei, das regras. Quando você está abaixo da lei e das regras, as regras elas estão por cima de você, então ela pode te julgar. Elas te julgam e te condenam. Quando você está com bons costumes, bons hábitos, que é obedecer a palavra, os mandamentos, a ordenança de Deus, hábitos alimentares, hábitos, etc. Resumindo, quando a gente tem esses bons costumes, nós conseguimos ficar acima da lei. Porque contra essas coisas não há nada que venha julgar, não tem condenação, não tem nada que venha te julgar. Quando você cumpre a lei, você fica acima da lei do homem, acima da lei daquilo que pode trazer qualquer julgamento precipitado ou julgamento a longo prazo, porque você está correto, está íntegro, você está ali de forma em que Deus está agradado de você e você consegue transparecer tudo aquilo que Deus realmente quer e precisa que você faça e seja. Bons hábitos, bons costumes. É a palavra. Bora. Então, cadê a caneta preta? Mais uma vez, tá errado? Não, não tá errado. Mas mais uma vez, a gente caiu em cima do entendimento superficial. Sim. Por que acontece isso, o entendimento superficial? Porque é exatamente aquilo que as marcações me trazem. E é isso aí, pô, é o óbvio. É exatamente isso. Está errado? Não, não está errado. Porém, é o que eu já tinha falado sobre os níveis. Os níveis me levam para uma profundidade. Os níveis me levam para um entendimento mais profundo da coisa. O que você falou não está errado. O que Mike... Isso, está superfície. O que o Diácono Mike falou também está certo. Não está errado. Tá. Mas o que realmente esses 3 versículos aqui estão de fato me ensinando? O que realmente eu posso extrair desses 3 versículos para um entendimento, vamos dizer assim, sólido, para algo mais profundo? Por isso que a gente pegou aqui, costumes religiosos. São 10:18, a gente vai finalizar daqui a pouco. Costumes religiosos. É só lembrar do que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre Torá. Isso, todas as vezes que eu pegar textos assim, eu sempre tenho que lembrar disso. Torá, 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 ensinamento e instrução. O superficial é exatamente isso daqui. Aí isso já é até a crítica também, ou seja, o julgamento dentro do texto, é exatamente isso.
Está errado? Não, não está errado, como eu falei. Porém, eu preciso extrair com exatidão o que o texto está me dizendo. Vamos lá. Costumes religiosos. Costume a gente viu que está falando de atos, atos que são observados, ou seja, algo copiado. O povo judeu, aqui vem já o entendimento dos 3 versículos. O povo judeu, quando saíram do Egito, eles já foram carregados de quê? De hábitos, de costumes que vieram do povo egípcio. Durante o período do deserto, Hashem fez o quê? Ele estava o tempo todo com a Torá, procurando fazer com que o antigo hábito, né? O antigo hábito pudesse sair do povo dos hebreus, tá bom? O antigo hábito. E mesmo que a gente esteja aqui em Jeremias 10, quando eu olho para o ensino e instrução, eu preciso fazer o quê? Eu preciso lembrar. Aí que vem os links, né? Para você que está em casa, talvez não saiba o que é isso, o que é você linkar? A gente falou que não ia enfatizar aqui no 3, mas como a gente está falando do português ainda, vamos tentar linkar esses costumes aqui. É o que eu falei, o que vocês falaram está certo, não está errado, só que existe algo mais profundo em cima disso daí. Vamos tentar linkar aqui. É só lembrar o que eu acabei de falar agora. Lembra da Torá, ensino e instrução. De onde que Hashem tirou o povo hebreu? Do Egito. Então eles já estavam encrostados com costumes, com os maus hábitos. Então, vamos fazer uma linkagem aqui, em cima dessa palavra para ficar mais fácil? Olha só, abre aí a Bíblia de vocês. Lembrando que aí está no exílio, hein? Exato. Está no exílio já. Vamos abrir aí João capítulo 4. Evangelho? Isso. João, calma aí só um instante. João 3 ou João 4, Marcelo? O texto de Nicodemos. 3, capítulo 3. Quando vocês acharem o versículo aí, me ajuda, por favor, porque eu estou muito próximo aqui. Qual o versículo? Quando diz que era necessário que Nicodemos viesse nascer de novo. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou o versículo 4. Vamos lá. Pode o versículo 3. Né? Então, olha só, para ficar claro para você, que está em casa, costume, tá bom? Quando a gente falou de linkar é fazer exatamente isso aqui. Puxar referências para que você consiga entender o que você está lendo. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ponto e vírgula. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de que eu te haver dito: deveis nascer de novo. Entendeu o costume aí? Em outras palavras,
o texto de Jeremias 10, quando a gente fala de Torá, costumes religiosos, aqui ele está abordando um assunto relacionado à religião. Só que dentro desse um assunto, presta atenção, o que trabalhar com ferramentas tem a ver com religião? Entendeu a pergunta? Sim. O que trabalhar com ferramentas tem a ver com religião? Nada. O que o fato de ser artista tem a ver com religião? Nada. O que a agricultura, trabalhar como Orive tem a ver com religião? Nada. O que trabalhar com Pregos e martelo. isso, carpinteiro, tem a ver com religião? Nada. O que trabalhar com pepinos, né, lá na plantação, agricultura, tem a ver? Nada. Entendeu? É exatamente isso que a gente tem que olhar para o texto. O ACT serve para isso. Essa é a análise. Por mais que o texto esteja falando de um assunto, mas se ele está baseado na Torá, o ensino e instrução, ensino, me ensinando, instrução, passo a passo, é algo prático. Então o texto aqui, ele não está... Por isso que eu falei, o que vocês falaram está certo, tudo bem. Só que ainda não é isso, ele não está se fechando apenas em hábitos religiosos. Ele não está querendo ensinar apenas coisas religiosas. Então, beleza, Marcelo. Se aqui não está falando apenas de costumes religiosos, então o porquê que você linkou lá com o texto de João capítulo 3? Por causa das palavras que Yeshua falou. É preciso que você venha nascer de novo. Por quê? Nicodemos já tinha hábitos, Nicodemos já tinha costumes, que esses costumes não eram proveitosos para onde? Para o reino. É só fazer agora a comparação em cima do que a gente falou. O que vocês estão entendendo? Sim. O que ser artista tem a ver com religião? O que trabalhar com ferramentas, né, que é ferreiro, tem a ver com religião? Nada. O que Orive, né, tem a ver com religião? O que a pessoa na agricultura tem a ver com religião? Esse é o entendimento. Então, pera lá. Então, o que isso está querendo me dizer? Lembra da palavra de João 3. Se não nascer de novo, não pode entrar onde? No reino. É igual fala, acho que é Romanos 5:17, renovemos. Os 12. 12, Que isso. precisa renovar o nosso pensamento, ou seja, o nosso entendimento. E então, ou seja, olha como é que a Torá, a instrução, ela aparece aqui para mim. A Torá aparece aqui para mim. Costumes. O antigo eu, o velho eu, aquilo que eu era. Isso aí. E aquilo que eu era, os meus hábitos, os meus costumes, aquilo que antes de fazer parte do reino, isso já não vai prestar para mim. O quê? Os maus hábitos, os maus costumes. Agora, lembra do texto que eu puxei para vocês? Eu só não citei o texto, mas a gente falou sobre quando o povo hebreu estava no deserto, que Deus instruiu ali ourives, artesãos, isso, aquilo, outro. Lembra disso daí? Lembro. Ele não usou essas especialidades para o reino dele? Sim. Vê se vocês vão entender agora. Quando a gente nasce de novo, por causa da Torá, por causa do ensino e da instrução, uma coisa que acontece nos tempos de hoje, que infelizmente é muito mal interpretada, é que se você aceitar Jesus, você vai ter que deixar de ser tudo aquilo que você era antes. Então dá um entendimento o quê? Caraca, Oi? Vou apagar tudo? Como assim? Eu vou tudo. zerar, vai dar um reset? Como assim? Em algum momento do texto aqui de João 3, presta atenção, em algum momento aqui do texto de João 3, Jesus virou para Nicodemos e disse assim: olha, você não vai mais poder ser membro do Supremo Tribunal dos Judeus? Não. Por quê? Porque o conhecimento que ele adquiriu para atuar como um membro
de um tribunal, tá entendendo? Esse conhecimento que ele adquiriu, isso era algo bom e que poderia ser usado onde? No reino. Para o reino. Ele só queria tirar o hábito dele, que ele tinha de fazer a coisa da maneira errada. Maneira errada. É isso que o texto de Jeremias está ensinando aqui pra gente. Exatamente. Não é trabalhar com agricultura, não é algo ruim. Com certeza. Portanto, que você faça o correto. Entendeu? O ourive, seu ourive. Eu, como servo de Deus, eu não posso ter uma loja e trabalhar com ouro, com prata? Claro que eu posso. Portanto, que eu faço o certo. Para o reino. Crescimento do reino. Eu não posso ser cantor de músicas evangélicas, compositor? Posso. Portanto, que isso vai ser proveitoso para o reino. Aí, igual você falou, escritor, escrever livros, coisa e tal, para o reino? Posso fazer todas essas coisas. Mas coisas que vão ser úteis, proveitosas onde? No reino. É exatamente isso aqui que o texto está ensinando para a gente. Até porque o reino de Deus ele tem suas regras. E as regras do reino de Deus deixou bem claro que são costumes, bons hábitos. Bons E o hábitos. reino só vai entrar no reino aquele que tem bom hábito e permanece nele. Não Sim. adianta eu ter bom hábito por 1 mês, 2 meses, daqui a pouco me desvio de novo. Sim, Aí exato. não adianta, isso não faz parte do reino. Isso não é nascer de novo. Isso aí. Entendeu? Por isso que a gente linkou o texto lá de João, para ficar claro isso aqui. Ou seja, nascer de novo, para você que está em casa, que talvez ainda está difícil de... Oi? Mudar de atitude. Né? Isso, para você que está em casa que talvez está difícil de acompanhar o que a gente está falando, nascer de novo é você viver as Escrituras, abandonando os seus velhos hábitos, tendo um novo estilo de vida. Que novo estilo de vida é esse? Se antes você, um exemplo, você era... Vamos que hoje você é um escritor, só que você não aceitou a Yeshua ainda. Você vai aceitar Yeshua, você vai fazer parte desse reino, você não pode mais continuar escrevendo livros? Claro que você pode. Portanto, que isso seja proveitoso para o reino. Eu cantava pagode, né? Eu era cantor de pagode. Eu não poderia cantar quando eu for para a igreja, né? Fazer parte... Claro que você pode cantar. O que mais você vai ver são salmos incentivando você a cantar. Salmo 151 vem dizendo o seguinte, para a gente finalizar. Salmo 151 vem dizendo o seguinte... 150, perdão. Salmo 150 vem dizendo o seguinte... Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário. Louvai-o no seu majestoso firmamento. Louvai-o por seus grandes feitos. Louvai-o por sua infinita grandeza. Louvai-o ao som de trombetas. Você que toca instrumento, que de repente ainda, sei lá, tem uma visão deturbada, que se você vir para Yeshua, que você vai ter que parar de tocar o seu tamborim, o vaco-vaco, sei lá o nome dos instrumentos que tem aí, ao som de trombetas, louvai ao som de harpas e citaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com o clangor dos cimbalos, louvai-o ao dissonantes trombetas, que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor, aleluia, glórias a Deus. É muito esclarecedor, porque isso quebra toda uma má interpretação do que é esse nascer de novo. Nascer de novo é você viver isso aqui, viver as Escrituras, viver a Torá, o ensino e a instrução que ela tem para você. Mas necessariamente você não precisa dar um reset na sua mente, você não precisa, igual algumas pessoas falam, que quando as pessoas aceitam Jesus, elas recebem uma lavagem cerebral. Está repreendido isso daí. Deus ele quer usar você para o reino dele com inteligência, com sabedoria. É exatamente isso que a gente leu em Jeremias 4:22. Usar a inteligência ao seu favor. Olha, o meu povo é tolo, não usa a inteligência ao seu favor. E detalhe, para você que está em casa, a inteligência aqui não está se remetendo a uma inteligência da mente humana, beleza? Pô, Marcelo, mas como assim? Não, a inteligência aqui
está falando da palavra. A palavra, ela é inteligência. Marcelo, tem algum texto que confirme isso daí? Tem. É só você pegar aqui, ó, Provérbios capítulo 8, e você vai ver. Eu sei que está um pouco riscado, mas Provérbios 8:1. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados juntos ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a comunidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós insensatos, compreendei a sabedoria. No verso... Calma aí, agora já está em Provérbios... Só um instante. Aqui no verso 12, vem dizendo o seguinte: eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento, e o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Lembrou aí de Jeremias 10, você que está em casa? O velho eu, o antigo, o Marcelo orgulhoso, o Marcelo arrogante, o Marcelo que tinha mau comportamento, ou seja, hábitos, costumes, o Marcelo que tinha uma fala perversa. Linkou aí. Outro texto também para você linkar, Provérbios 9, no verso 10. Para a gente finalizar, você que está em casa, olha o que diz: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Quer ser inteligente? De verdade? Olha aqui, ó, conhecer a divindade. E como que você conhece a divindade? Está aqui, ó, palavra, Torá, ensino e instrução. E para você que talvez nunca parou para pensar, temor, tá bom? É amor reverente. Marcelo, tem algum texto que confirma isso daqui? Tem. O próprio texto que a gente leu lá de Jeremias 10, no verso 10, diz, olha, o temor do Senhor é a chave da sabedoria e conhecer... Opa, desculpa, peraí. Aqui, ó, Jeremias 10, bem aqui no seu verso 7, desculpa. Quem não temerá, ó Rei das Nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Viu aí? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Ou seja, amor reverente. Marcelo, e o que me leva, alguém a entender que esse texto aqui, Hashem, ele está falando que você pode fazer parte do reino usando o conhecimento que você adquiriu antes de aceitar Yeshua? Vem aqui, olha. Deuteronômios capítulo 4, tá? Deuteronômios capítulo 4. A gente finaliza aqui apenas com alguns versículos. Talvez para você, tá dando para enxergar o texto não, né? Tá um pouco rabiscado. Tá um pouco rabiscado, mas enfim, talvez para você vai ficar um pouco ruim para você ler, mas eu vou ler ele para você. Deuteronômios 4, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Mais tarde Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouvi as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar. Ensino a praticar. Lembra que a gente falou que Torá não é lei? Então como é que a gente vai ler isso daqui? Ouvi hoje, agora, portanto, ó casa de Israel, ouvi os ensinos e as instruções, ó, Torá, ensino e instruções, que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entrais para possuir a terra que Yahweh, o Senhor Deus, está... Perdão, a terra que o Senhor Deus... A terra que o Yahweh, o Senhor Deus,
dos vossos antepassados vos dá. Nada, preste atenção, você que está em casa, olha, nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Se a gente for linkar esse verso 2 aqui, isso aqui está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Se você acrescentar alguma coisa no que já está ensinado, já está instruído, ou tirar, não pode, não faça isso. Por isso que a gente está lendo todos os textos aqui na íntegra, para a gente não falar besteira. E nada tirareis também, observareis os mandamentos de vossos olhos foram testemunhas do que Yahweh realizou em Baal Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal Peor. Ó, ídolos. Lembra lá de Jeremias 10? Vamos finalizar. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahweh, vosso Deus. Esse apegados aqui, para você que não entende o que é fé, isso aqui é fé, ó. Emuná, a palavra emuná no hebraico, tá bom? Apegados, fé, agarrado, grudado com Deus. E por esse motivo, estáis todos vivos até hoje. O justo viverá pela fé. Tá vendo aqui, ó? Romanos 1,17. 5. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahweh, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Verso 6. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Sábio e inteligente por quê, gente? Porque eles iriam fazer isso aqui, olha. Iriam colocar em prática os ensinos, as instruções. Tá vendo? Ó? Ensino, instruções. E eles tinham que fazer o quê? Praticar esses ensinos e essas instruções. Entendeu aí o que é ser sábio e inteligente? Verso 7. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. E qual a grande nação que tem leis, né, ensinos e instruções e preceitos tão justos como esta Torá, lei, né, ensino e instrução, que eu vos estou apresentando este dia. Resumindo, pessoal, para a gente finalizar. Inteligência. Ser sábio. E se você lembrar de Jeremias 10, o texto começa lá dizendo que não era para o povo fazer o quê? Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais nos céus, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Lembra do que a gente acabou de ler agora? Deus, aqui em Jeremias 10, traz um exemplo de Deuteronômio 4. Deus já tinha ensinado para eles, por meio do seu servo Moisés, o quê? Tudo o que eles precisavam fazer. Aqui, eles estavam aprendendo o que? Os costumes, os maus hábitos de quem? Das outras nações. Quando, na verdade, as outras nações é quem tinha que olhar para eles e fazer o quê? Copiar os hábitos que eles tinham, os costumes. Os religiosos? Não. Não os religiosos. Mas sim o quê? Conduta de vida. Aí a gente lembra de Levíticos. O que Levíticos ensina? As práticas, né? Para com Deus e para com os seres humanos. É exatamente isso que Yeshua resumiu quando ele falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, ó.
E eu quero que você que está em casa reflita sobre isso aqui que a gente apresentou para você. Eu sei que o que está aqui foi bem corrido, né? Eu sei que foi um pouco corrido, mas eu quero que você reflita isso daqui. Eu quero que você pare para analisar exatamente nisso daqui. Um texto que você lê, ele aparenta que está te ensinando uma coisa, quando na verdade ele está te mostrando outra coisa. Para vocês que estão aqui, conseguiu extrair a Torá aqui no texto? Para vocês que estão aqui, não se enganem. Às vezes o texto está te apresentando uma coisa, mas na verdade o texto está falando de outra coisa. Por isso que a gente precisa de fazer análise crítico-textual. Tá? Nunca se esquecendo do quê? Para você que está em casa, da regra básica, primeiro o literal, depois o figurado. Por isso que a gente lê o texto todinho, primeiro onde? No literal, para depois a gente pegar algumas coisas no figurado para entender o que o literal estava dizendo. Aí sim, depois que eu pego o literal e o figurado, eu tiro o ensinamento e a instrução de dentro do texto. O nível 3 serve para eu poder fazer o quê? Recapitulando. O nível 2 serve para que eu possa extrair o corpo, alma e mente dentro do texto. E o nível 3 serve para que, por meio da etimologia, dicionários, como eu falei, por exemplo, no dicionário português, tá vendo? O Aurélio, tá aparecendo aí? Dicionário português. A gente usou o dicionário português para definir o que era costume. Beleza? E antes que critiquem, mas você não disse que a gente precisa pegar o hebraico? Vamos com calma, cada passo no seu passo. A gente está aqui indo no inicial para depois abrir o leque, tá bom? Para chegar no nível 3 e tirar o real entendimento do texto. Ou seja, aqui está dizendo o quê? Seja uma nova criatura, ou seja, nasça de novo. Mas não exclua todo um conhecimento que você já aprendeu. Deus não quer trazer ninguém para o reino que seja ignorante. E nas palavras mais chula, Ele não quer no seu reino pessoas burras. Não. Ele quer que você estude, Ele quer que você seja instruído. Ele quer que você saiba de fato falar, ou seja, você entenda e saiba falar aquilo que você está falando, aquilo que você está lendo. Em outras palavras, não queira sair avançando, pulando passos. Não, primeiro, para, senta, analisa, para que depois então você possa fazer o ID. E eu finalizo com o texto, Glória Hashem, eu finalizo com o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, para você refletir na sua casa. O verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Não confunda chamado com vai de qualquer jeito. Não, não faça isso. Primeiro, tenha cuidado de você mesmo. Antes de você querer ir salvar meio mundo, salva você primeiro. Por meio do quê? Da palavra. O nascer de novo. O ensino e a instrução que a Bíblia tem para você. Persevera nesses deveres, ou seja, dia após dia, persevera praticando aquilo que você aprendeu. Não adianta apenas você olhar para o texto, eu entendi, e não colocar ele em prática. Não faz isso. Isso é tolice, é ignorância. Pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a de todos que te derem ouvidos. Para você ser um exemplo, a fim de que pessoas possam te dar ouvidos, se você que se diz que você é servo de Deus, você é crente, e você que diz que você nasceu de novo, mas você continua praticando os maus hábitos anteriores, é o que a gente falou sobre costumes, se você continua praticando, não espere que as pessoas vão dar ouvidos para você, porque não vai. Não vai. É por isso que nós vemos tantas pessoas no meio evangélico sendo desmoralizadas, porque elas não dão exemplos. Não dão exemplo como servo de Deus, como uma pessoa que nasceu de novo. E isso é muito ruim.
Fica no Shalom, que Hashem possa abençoar a sua vida. Até a nossa próxima aula.